Olá, que alegria poder estar aqui mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Que a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos meditar num tema que tem como o título a seguinte frase: aproveitando o tempo de maneira sábia. O nosso texto base para essa reflexão se encontra em Efésios capítulo 5, os versículos 15 e 16, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo o tempo, porque os dias são maus. O ser humano, para que ele possa cumprir todas as suas atividades, todos os seus afazeres, há algo muito importante que faz com que nós venhamos cumprir essas atividades, que é o tempo. O tempo é um fator fundamental para a nossa vida, de forma que venhamos cumprir as nossas atividades como elas exigem de nós. Por isso o tempo ele é fundamental na vida do ser humano. A palavra tempo no Novo Testamento ela é traduzida a partir de duas palavras. Uma delas é a palavra cronos. Essa palavra cronos ela traz a ideia de cronologia, de um tempo determinado. Então nós, os seres humanos, nós temos um tempo determinado no nosso dia a dia. Para que você entenda melhor, pense comigo. Por exemplo, um ano tem 365 dias. Um ano também possui 12 meses. Uma semana tem 7 dias. Cada dia tem 24 horas. E esse tempo ele está determinado de forma cronológica sobre cada pessoa. Ninguém tem mais tempo que o outro. Ninguém tem menos tempo que o outro. Todos possuem no seu dia 24 horas. Todos possuem na sua semana 7 dias. Todos possuem num ano 12 meses. Então, ninguém pode dizer para o outro, ou o outro dizer para si: olha, eu sou prejudicado porque eu tenho menos tempo que você. Isso não existe. Todos nós temos um tempo determinado. E essa questão do tempo ela é fundamental para que nós venhamos cumprir as nossas atividades. De forma que, se nós praticamos as nossas atividades no tempo certo, certamente todas elas acontecerão corretamente. Aqui é um texto muito interessante que o apóstolo Paulo fala aos Efésios dizendo assim: olha, que vocês tenham cuidado da maneira como vocês estão vivendo. Não vivam como insensatos, mas como pessoas sábias. Aí ele completa dizendo assim: aproveitando o seu tempo, porque os dias são maus. Nós devemos aproveitar o nosso tempo, nós devemos aproveitar todo o tempo que nos é dado durante os nossos dias. Aproveite o seu tempo no seu trabalho de maneira sábia, não de maneira insensata. Porque muitos de nós, no nosso trabalho, ao invés de aproveitarmos o nosso tempo de maneira sábia, nós desperdiçamos o nosso tempo no nosso trabalho de maneira insensata. De forma que quando chegamos lá, só sabemos reclamar, só sabemos colocar defeitos, só sabemos reclamar do patrão, das ferramentas de trabalho, e não produzimos conforme a nossa empresa procura que venhamos produzir. Então, ao invés de você desperdiçar o seu tempo, o aproveite de maneira sábia. Quando você for trabalhar, aproveite o tempo que você está lá no seu trabalho, independente da quantidade de horas que você fica lá. Aproveite esse tempo de maneira sábia, de forma que você venha crescer naquela empresa, de forma que você venha promover aquela empresa. Então aproveite o seu tempo no seu trabalho de maneira sábia. Aproveite também o seu tempo de maneira sábia nos seus relacionamentos, não de maneira insensata. Muitos de nós, os nossos relacionamentos, desperdiçamos o nosso tempo nos nossos relacionamentos. Nós, muitas vezes, ao invés de promover as amizades, de fazer o bem, de dar risada uns com os outros, não. Nós fazemos piadas sem graça, nós queremos ver o mal do nosso próximo. Por isso, nos seus relacionamentos também, aproveite o seu tempo de maneira sábia. Aproveite também o seu tempo de maneira sábia na sua vida cristã. Aproveite enquanto você tem saúde, enquanto você tem disposição, enquanto você pode ir à igreja, enquanto você tem olhos para ler a Bíblia, enquanto você ouve para ouvir as pregações e músicas. Não desperdice o seu tempo na vida cristã. Não vá à igreja por ir, não vá à igreja para falar mal uns dos outros, não vá à igreja para destruir o corpo de Cristo, não. Mas aproveite o seu tempo de maneira sábia na vida cristã também. Aproveite o seu tempo de maneira sábia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia,
Bíblia. Aproveite o seu tempo de maneira sábia, praticando o Evangelho. Aproveite o seu tempo de maneira sábia, glorificando a Deus, porque certamente Deus se agradará de mim e de você. Hoje, a Bíblia nos convida a fazermos uma reflexão sobre como temos utilizado o nosso tempo, se é de maneira insensata ou se é de maneira sábia. Mas a Bíblia, ela nos orienta através do apóstolo Paulo, que devemos aproveitar o nosso tempo de maneira sábia, porque os dias são maus, os dias são muito maus. Por isso, eu e você devemos aproveitar o nosso tempo, o tempo que Deus nos dá todos os dias da nossa vida, de maneira sábia. Aproveite o seu tempo a partir de hoje de maneira sábia, estudando. Aproveite o seu tempo de maneira sábia, crescendo na vida, sempre amadurecendo e não de maneira insensata. Seja sábio a partir de hoje. Aproveite a partir de hoje todo o seu tempo, todos os minutos do seu dia, todas as horas do seu dia, todos os dias da sua semana, todos os meses deste ano e dos outros anos que virão para você. Aproveite esse tempo de maneira sábia. Se organize, reflita sobre o que você tem feito e se você tem feito de forma sábia ou insensata. E aproveite o seu tempo de maneira sábia, não o desperdice de maneira insensata. Que Deus te abençoe e que a partir de hoje você possa aproveitar o seu tempo de maneira sábia, em nome de Jesus. Amém.